A aula de hoje é sobre questão social, expressões históricas e atuais. A importância dessa aula é porque, no geral, políticas e projetos sociais têm a intenção de modificar alguma expressão da questão social. Questão social é justamente um conjunto de expressões, isto é, de manifestações na sociedade da pobreza, da desigualdade, da ausência de saúde por fatores sociais, da má alimentação e subnutrição, das condições de habitação sem os indicadores de habitabilidade, como saneamento, segurança, etc. Veja bem, esse conjunto das expressões da desigualdade e da injustiça social, chamado de questão social, tem um marco no século XIX. Isso porque antes havia, é claro, pobreza. Na Antiguidade, na Idade Média, um pouco depois, já pobreza, exploração do trabalho, exploração com relação ao produto do trabalho de grupos sociais, geralmente a maioria da população, as condições rebaixadas de moradia, a insalubridade ou então a perda de longevidade por questões de trabalho, condições sociais. Isso existia antes, é claro, do século XIX. No entanto, não era questão social. Porque questão social é justamente o questionamento que a sociedade faz com relação a isso. Num período anterior, a pobreza era considerada natural. Isto é, algumas pessoas eram empobrecidas porque ou por uma ordem divina, ou porque a natureza fazia mesmo as pessoas desiguais, com diferentes capacidades, ou mesmo sorte. Portanto, questão social é o que o nome indica. Isto é, um questionamento que a sociedade faz, interrogando por que acontece, quais as causas dessas injustiças e desigualdades sociais, consideradas agora injustiças e desigualdades, antes vistas como naturais, da ordem divina, como parte da própria natureza das coisas, sem serem interrogadas. Vamos ver agora uma definição de questão social. O conceito questão social sempre expressou a relação dialética entre estrutura e ação, na qual sujeitos estrategicamente situados assumiram papéis políticos fundamentais na transformação de necessidades sociais em questões, com vista a incorporá-las na agenda pública e nas arenas decisórias. Vocês viram? A partir do século XIX, esses questionamentos, essas interrogações foram realizados principalmente por movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, movimentos populares, movimentos com ideário social ou socialistas. Essas interrogações colocaram esses sujeitos, esses movimentos, esses grupos populacionais já perante o Estado, reivindicando que aquelas expressões chamadas da questão social fossem resolvidas pela própria sociedade. Não mais esperando, então, sorte mudar, não mais uma aceitação daquelas condições sociais, mas uma prorrogação de que a própria sociedade, principalmente por meio do Estado, isto é, por políticas públicas, por projetos sociais, resolvesse ou minimizasse aquelas desigualdades e injustiças sociais. As diversas expressões da questão social, que podem, então, ser resumidas em insalubridades, em exploração do trabalho, em condições de habitabilidade, questões relacionadas à alimentação e segurança alimentar e nutricional, assistência social, saúde, educação, etc. Eram questões que provocaram políticas e projetos sociais. Daí a importância de nós conversarmos e sabermos um pouquinho mais sobre isso. As necessidades sociais foram interrogadas, foram questionadas como carências que demandaram, então, provocaram mudanças. Isto é, provocaram formas de resposta para que mudanças ocorressem. É preciso diferenciar necessidades, carências e demandas. No âmbito das políticas e dos projetos sociais, elas têm diferentes sentidos. Necessidades humanas. São aquelas necessidades partilhadas por todos os seres humanos num contexto social. Isto é, num determinado espaço geográfico. Numa determinada época, todos os seres humanos possuem necessidades comuns. Isto é, necessidades de alimento, necessidades de abrigo, necessidades reprodutivas, mas não é só isso. São também aquelas necessidades sociais, por exemplo, hoje, de inclusão digital, necessidade de transporte.
Necessidade de cultura, educação, são necessidades humanas. Tanto faz que sejam aquelas consideradas básicas, que nos aproximam de outros animais, como aquelas que são necessidades produzidas pela própria sociedade. Além disso, como seres humanos, nós temos as chamadas necessidades intangíveis, como, por exemplo, as liberdades, a autonomia, a necessidade de autoestima. São necessidades humanas partilhadas por todos os seres humanos igualmente naquele contexto social. Carências são exatamente as necessidades não satisfeitas, isto é, todos os homens e mulheres partilham de determinadas necessidades, mas alguns grupos sociais, por conta dos processos sociais e econômicos, dos processos políticos e culturais, por exemplo, a desigualdade de renda, a discriminação e o preconceito, fazem com que alguns grupos sociais não tenham ou não consigam, sejam privados de satisfazer as necessidades humanas, aquelas que todos os seres humanos partilham no contexto. Essas necessidades que são comuns passam a ser satisfeitas apenas por algumas pessoas ou alguns coletivos. Outros, infelizmente, na maioria das vezes, a grande maioria, não tem essas necessidades satisfeitas, isto é, estão em situação de carência. Demandas. Demandas são as vocalizações, as manifestações coletivas, as ações coletivas tipo movimentos sociais, inclusive revoluções, guerrilhas e outras formas de expressão de demandas, no geral em sociedades democráticas, movimentos sociais, que reivindicam o cumprimento, a satisfação das necessidades humanas para aqueles grupos que foram privados dessa satisfação. Foram privados não mais entendendo como um azar, como uma falta de sorte, uma incapacidade pessoal, foram privados não mais por uma ordem divina, mas foram privados por processos na própria sociedade. Questão econômica, questão cultural, a desigualdade vinculada à renda, ao acesso ao trabalho e a salários ou remunerações satisfatórias. Também foram privados por questões de gênero, por exemplo, mulheres, homens. Foram privados por questões étnicas, determinadas etnias podem ter menor acesso aos recursos da sociedade e vivem em situação de carência. Isso provoca demandas na sociedade, movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento feminista, por exemplo, movimento dos trabalhadores, movimento dos negros, entre outros, que requerem que a própria sociedade, a partir do Estado, de políticas e projetos sociais, possam debelar, minimizar ou acabar com as carências produzidas socialmente. São essas demandas relacionadas à questão social que trouxeram a conquista de direitos. Essas conquistas tiveram seu início, em termos de direitos sociais, tiveram seu início na passagem do século XVIII e XIX, já no processo decorrente das duas revoluções mais importantes daquele período, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Econômica, que consolida, que dá as condições de espraiamento do próprio capitalismo como um modo de produção praticamente mundial. Dessa forma, a conquista dos direitos, a partir de políticas e projetos e programas sociais, trazem uma possibilidade de que as expressões da questão social, isto é, a exploração no trabalho, por exemplo, a expropriação do produto do trabalho do trabalhador, a exploração e expropriação que significam exatamente o trabalhador tendo a sua força de trabalho explorada em termos do ritmo, da intensificação do trabalho, jornadas intensas, ausência de férias, ritmo acelerado, falta de pausas no trabalho. Essas condições são de exploração. Expropriação, por sua vez, significa que o produto do trabalho, seja a partir de salários, seja a partir dos próprios bens produzidos no trabalho, são afastados do trabalhador. Salários que não remuneram de acordo com a riqueza que o trabalhador produz. A questão social, a partir do século XIX, esteve muito relacionada, portanto, ao mundo do trabalho.
a exploração e a expropriação dos trabalhadores, aqueles que têm um posto do trabalho, causam empobrecimento e reivindicações para a saúde pública, habitação de interesse social, assistência social, segurança alimentar e nutricional, previdência social, especialmente para aqueles com alguma incapacidade para o trabalho ou então em idade avançada que já não estariam mais prontos para ocupar aqueles postos de trabalho com um trabalho intenso. Mas também aqueles que estavam afastados e estão afastados do trabalho por não terem oportunidade de um emprego regular e formal, também fazem as suas reivindicações, sejam para terem acesso ao trabalho, seja para que a assistência social, a previdência social, a segurança, a habitação, etc., seja estendida até eles para uma proteção social, já que foi entendido que não ter um posto de trabalho, não ter condições de saúde, educação, etc., não é um problema individual, é um problema coletivo. As causas não são individuais, as causas são sociais, políticas, culturais. No decorrer do tempo, houve basicamente duas respostas à questão social: aparato repressivo e legislação e políticas públicas. Esses dois fatores demandaram o planejamento de políticas públicas. O aparato repressivo foi montado especialmente para punir as manifestações, os movimentos dos trabalhadores, com matrizes, em especial socialista, mas também aqueles que reivindicavam apenas as condições melhores de trabalho nos postos de trabalho. Mas também as manifestações de pessoas que se recusavam ao trabalho, isto é, pessoas que não queriam ir trabalhar, foram impulsionadas de forma compulsória, foram impulsionadas pelo aparato repressivo a buscar um posto de trabalho. Isso aconteceu antes mesmo do século XIX. Algumas pessoas já no século XVI, por exemplo, que não queriam ocupar postos de trabalho, que preferiam, por uma opção de não ser explorada, expropriada, vamos dizer assim, preferiam a mendicância, por exemplo, eram severamente punidas. Atualmente, o aparato repressivo continua instalado para a repressão de movimentos ou reivindicações de grupos trabalhistas. Por exemplo, a questão do fluxo migratório. Nas relações internacionais, há um movimento de fechamento de fronteiras. Países de maior industrialização ou desenvolvimento capitalista, em que há maior possibilidade de posto de trabalho, fecham suas fronteiras para evitar a imigração de pessoas de países em que há maior penúria econômica e rebaixamento do número de postos de trabalho. Além do fechamento de fronteira, também, já no interior desses países, a expulsão de imigrantes para que não haja concorrência com os nacionais em termos da busca de trabalho. Mais uma outra resposta à questão social é o planejamento de políticas, como nós vimos. O planejamento de políticas públicas está ligado à legislação. A legislação, as leis que trazem a proteção social, proteção ao trabalho, proteção à habitação, proteção à assistência social, entre outras formas da sociedade transferir recursos para aqueles grupos sociais mais vulneráveis, mais em risco social. Dessa forma, a legislação, as leis sociais, leis da assistência social, leis da previdência social, leis da habitação, leis relacionadas à saúde pública, à educação pública, são formas que a sociedade organizou a partir do Estado para responder à questão social, às suas várias expressões de desigualdade e injustiça e também às reivindicações. Por isso, essa forma de resposta a partir da legislação e planejamento de políticas foi demandada por vários grupos sociais, principalmente 3 grupos sociais, com interpretações diferentes. Isto é, não é porque 3 grupos sociais, que eu vou explicar quais são, demandaram o planejamento de políticas e a legislação social, é que eles concordavam quanto ao significado dessa legislação e dessas políticas. Por exemplo, alguns grupos sociais mais combativos reivindicavam maior igualdade social, reivindicavam
menor injustiça social, num sentido mais da caridade, num sentido mais da ajuda, da solidariedade entre os membros da sociedade. Um outro grupo social que também reivindicou leis sociais e planejamento de políticas foram aqueles preocupados com a ordem e a estabilidade social, com a manutenção do sistema. Esses grupos, chamados de conservadores, entendiam que se não houvesse políticas, se não houvesse legislação social, aquelas reivindicações, aqueles movimentos sociais, principalmente de trabalhadores, de cariz, de feitio socialista, poderiam causar a alteração, a transformação da sociedade. Para evitar isso, a resposta a essa questão social deveria vir em forma de legislação, em forma de políticas de assistência social, de habitação, de educação, de saúde, etc. Mas ainda, um outro grupo que reivindicou entendia que as questões que seriam atendidas eram direitos. Isto é, não se tratava nem de manutenção do sistema social, nem se tratava de caridade ou benesse. Mas essas reivindicações partiam da concepção de que era direito da população obter recursos públicos para a satisfação das suas necessidades, já que se estarem privados desses recursos era um fator social, político e cultural. Essas três formas de entendimento das reivindicações, da questão social e da importância do planejamento de políticas sociais, isto é, aquelas pautadas na injustiça social e na atenção como caridade e benesse, aquelas preocupadas com a ordem, com o sistema social, aquelas preocupadas com uma alteração da sociedade, seja a partir da conquista de direitos, seja a partir de uma transformação social. Essas três formas, essas três concepções trouxeram nas sociedades ocidentais, especialmente, a formatação do chamado estado de bem-estar social entre 1940 e 1970, na sua forma mais expressiva. Vamos chamar agora um depoimento que trata da importância do planejamento de políticas sociais como forma de interação entre Estado e sociedade. Então, nós podemos estar apontando a importância e a relevância do processo de planejamento no que se refere às políticas sociais está em nós termos um domínio profundo acerca da situação, da análise situacional, né? Planejar significa o que eu estou propondo, o que eu quero para o futuro. Só que propor para o futuro eu preciso conhecer esse presente. Esse presente hoje, ele está demonstrando e indicando que dados, que informações nós temos. Então, requer que nós possamos fazer uma análise situacional muito bem detalhada, organizada, para que possamos ter um diagnóstico. Desse diagnóstico, dizer, essa realidade aponta que expressões e manifestações da questão social nós podemos estar estabelecendo metas, prioridades, e aí sim, quais são as ações efetivamente que devem ser propostas, que devem ser planejadas do ponto de vista orçamentário, financeiro. Políticas sociais têm que ser algo material, algo concreto, com respostas que produzam impactos, mudanças, resultados na qualidade de vida de uma sociedade. Nos últimos anos, a gente vem observando que os gestores sociais, os gestores públicos, tanto nas esferas municipais, estadual e na esfera federal, estão assumindo com maior desenvoltura o processo de planejamento. Se antes nós tínhamos características de políticas sociais que funcionavam com caráter de respostas imediatistas ou mesmo com respostas repressivas, hoje há que se pensar com criatividade, com estratégias, do ponto de vista técnico e político. O planejamento não é mais uma coisa só dentro de um escritório com ar refrigerado. O técnico hoje está saindo do seu espaço, da sua zona de conforto e indo conhecer a realidade social. Não basta mais planejarmos um programa social para atender os mais de 5 mil municípios brasileiros, mas nós temos que respeitar peculiaridades, tendências históricas, culturais dos nossos municípios brasileiros, dos estados. Então, nós não podemos mais criar programas de cima para baixo. E, sem dúvida nenhuma, outra tendência no processo de planejamento das políticas sociais é a tendência da participação social, da participação popular. Hoje, técnicos não podem mais estar encaminhando só por meio da sua análise situacional, das suas prioridades, do seu diagnóstico e propondo ações, senão
envolver a sociedade civil. A sociedade civil, ela é o principal ator, não mais ator coadjuvante, mas um protagonista em estabelecer e apontar também as suas necessidades, as suas questões e o modo como gostaria que as suas situações sociais fossem resolvidas. Como vimos, apesar do estado de bem-estar social ter sofrido modificações atuais, o planejamento de políticas e projetos e programas sociais não perdeu sua importância. Questão social e planejamento no Brasil. A partir da Constituição Federal de 1988, a preocupação com o planejamento de políticas, projetos e programa social ganha ainda mais destaque. Nos artigos constitucionais estão presentes as indicações, os princípios com relação à dignidade humana, ao planejamento econômico, ao bem-estar social, ao debelamento de condições de injustiça e desigualdade social. Observe alguns artigos da nossa Constituição. Constituição Federal, artigo 1º. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: inciso 2, a cidadania. Inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Constituição Federal, artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A Carta Magna coloca o Estado com um papel central no planejamento econômico e na garantia da dignidade e do trabalho como forma de acesso às condições de vida e a essa dignidade humana. Mas existem outros capítulos, outros itens e artigos da Constituição que mostram o papel do Estado na intervenção social, nas políticas sociais estrito sensu. Observem agora alguns artigos que compõem um capítulo da ordem social. Constituição Federal, artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Constituição Federal, artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Constituição Federal, artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como vimos, a Seguridade Social, a política de Seguridade Social é dividida em 3 políticas: a política de assistência social, a política da previdência social e a política de saúde. Isso é uma novidade na Constituição de 88. Dentre as expressões da questão social, uma delas é muito mais preocupante que as demais. Por quê? Porque ela irradia, ela potencializa outras expressões. Estou falando da pobreza. A pobreza é uma expressão da questão social que potencializa o trabalho infantil, uma outra expressão da questão social. Potencializa também formas insalubres, indignas de moradia, outra expressão da questão social. A pobreza potencializa a ausência de saúde por fatores sociais, um rebaixamento na apropriação, no acesso à cultura, à educação de qualidade. A pobreza, inclusive, inibe o próprio desenvolvimento das capacidades humanas. A pobreza tem um sentido cruel ainda que algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes está ligada à redução da longevidade, isto é, do período de vida. A pobreza ainda potencializa a exploração no trabalho. Isso porque, não sempre, mas algumas vezes, pessoas em situação de empobrecimento podem vir a aceitar condições de trabalho indignas, exploração no trabalho, condições não legalizadas de trabalho, de forma a
acentuar a sua exploração. A pobreza não é a única expressão da questão social, nem é a causa de outras expressões, mas está relacionada à maioria delas. Por exemplo, é sabido que no Brasil, mulheres negras têm maior empobrecimento. Isto é, recebem menor renda no trabalho, têm menor acesso à educação, sofrem maior violência, de forma que, não raro, mulheres negras compõem o grupo populacional de maior empobrecimento. Importante também nós marcarmos que a pobreza tem vários significados, entre eles aqueles que acabamos de tratar, de potencialização de outras expressões da questão social, mas a pobreza também não é só ligada a fatores econômicos, sociais e culturais. A pobreza também inibe a própria dignidade ou rebaixa a dignidade humana. É um fator que desumaniza grupos sociais e a própria sociedade. No caso brasileiro, a desigualdade de renda está muito associada à pobreza. Isso no caso brasileiro, porque existem países, territórios em que há menor desigualdade de renda, mas há muita pobreza. Isto é, uma forma de dizer seria, são todos igualmente pobres. Isso, não haveria uma desigualdade de renda, mas um empobrecimento mais geral. No Brasil, não. O Brasil é um país muito rico, o Brasil está entre as maiores economias do mundo, no entanto, grande parte da população vive em situação de pobreza ou mesmo de miserabilidade. Alguns números nos chamam a atenção, inclusive porque algumas políticas sociais têm atacado, enfrentado esse problema da associação entre empobrecimento e desigualdade de renda. Vejamos esses números. Em 2005, havia no país 42 milhões de pessoas em situação de pobreza. Em 2006, esse número era de 36 milhões. Entre 2004, 2005 e 2006, houve a redução de 36% na pobreza brasileira. Mas veja que interessante, essa redução da pobreza no Brasil teve uma causa praticamente inédita nos últimos anos. Isto é, a redução da pobreza não está ligada apenas ao crescimento econômico no Brasil, mas sim à existência, nesse período, de programas de políticas sociais. Isso quer dizer que políticas sociais, projetos sociais importam para reduzir a desigualdade, para diminuir pobreza. Não basta só crescimento econômico. Pode haver períodos de grande crescimento econômico, de grande abundância econômica, no entanto, sem uma redistribuição a partir de políticas e projetos sociais. Se não houver essa redistribuição, o que acontece é a maior desigualdade social e uma penúria, um empobrecimento de algumas camadas sociais. O acúmulo da riqueza, o acúmulo dos recursos em alguns grupos sociais, no geral, minoria da população, pode ocorrer mesmo em situação de crescimento econômico. O crescimento econômico favorece toda a sociedade, no entanto, se não há redistribuição, favorece em especial alguns grupos sociais, minorias. Já políticas e projetos sociais que priorizam as maiorias em situação de vulnerabilidade e risco tendem a diminuir a pobreza, a diminuir a distância entre os grupos sociais. O significado de políticas e programas e projetos, portanto, é a democratização dos recursos na sociedade. Em outras palavras, políticas e projetos sociais promovem a democratização de bens e recursos sociais. Uma forma de entender políticas sociais nos é dada por Patros Ananias. Vejamos. As políticas sociais devem ser implementadas como políticas permanentes e integradas, que acompanhem as demandas da população à medida que a sociedade evolui, e não como medidas limitadas e paliativas direcionadas a soluções pontuais de problemas específicos. Isso demonstra que as políticas sociais não devem ser pensadas apenas pontualmente ou de forma não planejada continuamente na sociedade. Para as políticas sociais terem um impacto positivo nas condições sociais da maioria da população, isso significa uma relação estreita com a política econômica e continuidade no seu planejamento e implementação.
Os programas e os projetos sociais relacionados à questão social exigem uma relação entre o contexto político e cultural naquela sociedade e as ações sociais. Isto é, projetos sociais que tenham mais uma perspectiva de ajuda, de caridade, de benesse pontual numa população, junto a uma pessoa ou um grupo populacional específico, traz muito menor resultado do que programas e projetos sociais ligados a uma questão política, a um projeto também de sociedade. Isso quer dizer que minimizar as expressões da questão social, ou então acabar com elas, debelar essas expressões, exige uma relação forte entre projetos e programas sociais, entre as políticas sociais e a questão econômica daquele contexto, e a questão cultural daquele contexto, inclusive a política daquele contexto. Um projeto social ligado a um projeto de sociedade, a um projeto societário, a uma perspectiva de mudanças sociais mais globais, é que causam os melhores efeitos, os impactos mais positivos naquelas expressões da questão social que falávamos há pouco, especialmente a expressão que potencializa as demais, isto é, a pobreza. Para a aula de hoje, gostaria de sugerir 2 filmes. O primeiro é Cidade de Deus, do diretor Fernando Meirelles, Imagem Filmes. Esse filme mostra claramente diversas expressões da questão social no Brasil. A pobreza, a injustiça social, desigualdades econômicas, desigualdades étnicas, que exigem ações públicas para serem debeladas. O segundo filme é Caminhando nas Nuvens, do diretor Alfonso Aral, distribuído pela Fox.